crime da Rua Cuba, um mistério que assombra São Paulo. Existem casos na história criminal brasileira que desafiam a lógica, frustram investigadores e permanecem gravados na memória coletiva como enigmas sem solução. O crime da Rua Cuba é um desses mistérios que, décadas após sua ocorrência, continua provocando debates, teorias e especulações. Esta história sombria nos lembra que nem todos os crimes são resolvidos e que algumas verdades podem permanecer enterradas para sempre. A Rua Cuba, localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, era conhecida como uma área residencial tranquila na década de 1950. Casas elegantes abrigavam famílias de classe média alta e a vizinhança mantinha aquela atmosfera característica dos bairros paulistanos daquela época, discreta, organizada e aparentemente segura. Foi nesse cenário improvável que ocorreu um dos crimes mais perturbadores da capital paulista. A tranquilidade da rua seria abalada por eventos que transformariam aquele endereço em sinônimo de mistério e tragédia. O caso envolveria elementos que parecem saídos de um romance policial. Uma família respeitável, mortes inexplicáveis, suspeitas que apontavam em múltiplas direções e uma investigação que levantaria mais perguntas do que respostas. No centro desta história trágica, estava uma família que aparentemente vivia uma vida comum. Como tantas outras famílias paulistanas da época, mantinham uma rotina discreta e eram conhecidos na vizinhança como pessoas respeitáveis. A composição familiar e as relações entre seus membros se tornariam elementos cruciais para entender, ou tentar entender, o que realmente aconteceu naquela casa. Os detalhes sobre as vítimas revelam pessoas comuns, com suas rotinas, aspirações e dramas cotidianos. Não eram celebridades nem figuras públicas, apenas cidadãos que nunca imaginaram que suas vidas terminariam de forma tão trágica e que seus nomes ficariam associados a um dos maiores mistérios criminais do país. A descoberta dos corpos chocou não apenas os vizinhos imediatos, mas toda a cidade de São Paulo. As circunstâncias em que foram encontrados apresentavam características perturbadoras que imediatamente sinalizavam que algo profundamente errado havia acontecido naquela residência. Os primeiros a chegarem ao local encontraram uma cena que seria descrita como macabra pela imprensa da época. Os detalhes forenses indicavam violência, mas também levantavam questões sobre a sequência dos eventos. Havia elementos na cena do crime que não faziam sentido imediato, detalhes que pareciam contraditórios e que desde o início complicariam o trabalho dos investigadores. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro e logo alcançou os jornais. A imprensa paulistana, sempre ávida por casos sensacionais, dedicou páginas inteiras ao mistério. Manchetes dramáticas ocupavam as primeiras páginas e o caso se tornou assunto obrigatório nas conversas de cafés, bondes e residências por toda a cidade. Quando a polícia assumiu o caso, os investigadores se depararam com um quebra-cabeça complexo. As evidências físicas contavam uma história, mas os depoimentos das testemunhas pareciam contar outra. Havia lacunas na cronologia dos eventos, detalhes que não se encaixavam perfeitamente e versões conflitantes sobre o que havia acontecido nos dias anteriores ao crime. Os peritos criminais da época, trabalhando com recursos limitados se comparados aos padrões modernos, fizeram o melhor possível para documentar a cena e coletar evidências. Fotografias foram tiradas, objetos foram catalogados e o local foi minuciosamente examinado. No entanto, cada nova evidência parecia adicionar outra camada de complexidade ao caso, em vez de esclarecê-lo. Os interrogatórios começaram imediatamente. Vizinhos foram questionados sobre o que viram ou ouviram. Conhecidos da família foram convocados para prestar depoimentos. Cada pessoa tinha uma pequena peça do quebra-cabeça, mas ninguém parecia ter o quadro completo. Algumas testemunhas se contradiziam. Outras afirmavam ter visto coisas que posteriormente se provavam impossíveis, e havia aqueles que claramente sabiam mais do que diziam. Desde o início, múltiplas teorias surgiram sobre o que realmente aconteceu na Rua Cuba. Cada teoria tinha seus defensores, suas evidências de suporte e suas falhas óbvias. A polícia investigou várias possibilidades simultaneamente, mas nenhuma delas conseguia explicar todos os aspectos do caso.
Uma das primeiras teorias envolvia um crime passional. Havia indícios de que relacionamentos dentro ou ao redor da família poderiam ter motivado os eventos trágicos, ciúmes, traições reais ou imaginárias. E disputas emocionais eram elementos que apareciam em vários depoimentos. Esta teoria ganhava força quando certos detalhes eram considerados, mas perdia credibilidade quando outros aspectos do caso eram examinados. Outra linha de investigação seguia a possibilidade de motivação financeira. Questões de herança, dívidas e disputas sobre propriedades surgiram durante as investigações. Alguns investigadores acreditavam que o dinheiro, ou a falta dele, poderia ter sido o verdadeiro motor por trás da tragédia. Documentos financeiros foram examinados, testamentos foram analisados e as situações econômicas de todos os envolvidos foram investigadas em detalhes. Uma terceira teoria, mais sombria, sugeria a participação de pessoas externas à família. Talvez um assalto que terminou mal, um inimigo desconhecido, ou alguma conexão criminosa que a família mantinha em segredo. Esta possibilidade abria um leque ainda maior de suspeitos e tornava a investigação exponencialmente mais complexa. Ao longo da investigação, várias pessoas foram consideradas suspeitas. Algumas eram óbvias desde o início. Outras emergiram conforme novos detalhes vinham à tona. Cada suspeito tinha motivos, oportunidades e comportamentos que os colocavam sob escrutínio policial. Membros da própria família naturalmente estavam entre os primeiros a serem investigados. Em crimes domésticos, estatisticamente, os perpetradores costumam ser pessoas próximas às vítimas. Álibi foram verificados, históricos pessoais foram examinados e relacionamentos foram dissecados em busca de possíveis motivos. Alguns membros da família tinham álibis sólidos, outros apresentavam inconsistências em suas histórias. Pessoas do círculo social da família também foram investigadas. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos mais próximos, todos que tinham alguma conexão com as vítimas foram questionados e suas vidas examinadas. A polícia procurava por qualquer sinal de animosidade, disputa ou motivo que pudesse explicar tamanho ato de violência. Havia também os suspeitos periféricos, pessoas que estavam na área no momento do crime, indivíduos com histórico criminal que foram vistos nas proximidades e aqueles cujos nomes apareceram em depoimentos de forma suspeita. Cada um desses indivíduos teve que ser localizado, entrevistado e, quando necessário, investigado mais profundamente. A mídia desempenhou um papel significativo e controverso no caso da Rua Cuba. Os jornais da época não tinham os mesmos padrões éticos que guiam, teoricamente, o jornalismo moderno. Manchetes sensacionalistas eram a norma, e detalhes gráficos eram publicados sem muita consideração pelo impacto nas investigações ou nas pessoas envolvidas. Reportagens diárias mantinham o público informado e fascinado com cada desenvolvimento do caso. Jornalistas perseguiam investigadores, entrevistavam qualquer pessoa remotamente conectada ao caso e especulavam abertamente sobre culpa e inocência. Alguns desses relatos ajudaram a pressionar por uma investigação mais rigorosa, mas outros claramente prejudicaram o trabalho policial ao contaminar testemunhas e espalhar informações imprecisas. A cobertura intensa também teve o efeito de tornar o caso parte da cultura popular paulistana. Pessoas que não tinham nenhuma conexão com as vítimas ou com o bairro formaram opiniões fortes sobre o que havia acontecido. O caso da Rua Cuba se tornou mais do que um crime. Tornou-se um fenômeno social, um tópico de conversação que unia estranhos em especulações compartilhadas. A criminalística dos anos 1950 estava em um estágio muito diferente do que conhecemos hoje. Não havia análise de DNA. As técnicas de impressão digital eram rudimentares, comparadas aos padrões atuais, e muitos dos métodos que consideramos fundamentais na investigação criminal moderna simplesmente não existiam. Os peritos da época fizeram o melhor possível com as ferramentas disponíveis. Amostras foram coletadas e analisadas usando os métodos conhecidos. Trajetos de projéteis foram reconstituídos, manchas de sangue foram catalogadas e evidências físicas foram preservadas da melhor forma possível. No entanto,
As limitações tecnológicas significavam que muitas perguntas simplesmente não podiam ser respondidas com certeza. Essas limitações forenses criaram espaço para interpretações conflitantes das evidências. Diferentes peritos chegavam a conclusões diferentes sobre os mesmos dados, o que para um especialista indicava claramente uma sequência de eventos, para outro sugeria algo completamente diferente. Essas discordâncias técnicas adicionavam mais incerteza a um caso já profundamente confuso. O crime da Rua Cuba teve um impacto profundo não apenas nas pessoas diretamente envolvidas, mas em toda a comunidade de Pinheiros e além. A sensação de segurança que os moradores sentiam em seus bairros foi abalada. Se algo tão terrível podia acontecer em uma rua tranquila, com uma família respeitável, então ninguém estava verdadeiramente seguro. Vizinhos começaram a olhar uns para os outros com suspeita. Conversas casuais na rua se tornaram tensas. Portas que antes ficavam destrancadas agora eram trancadas cuidadosamente. A paranoia se instalou, alimentada pelos relatos diários da imprensa e pela falta de respostas claras da polícia. Famílias discutiam o caso em suas casas, cada uma com sua própria teoria sobre o que havia acontecido. Crianças eram instruídas a ter mais cuidado, a não falar com estranhos, a estar sempre alertas. O crime mudou a forma como uma geração inteira de paulistanos pensava sobre segurança e confiança. Conforme semanas se transformavam em meses e meses em anos, o caso permanecia sem solução. Novas pistas ocasionalmente surgiam, reacendendo o interesse público e levando a novas rodadas de investigação. Algumas dessas pistas pareciam promissoras inicialmente, apenas para levarem a becos sem saída. Testemunhas que não haviam se apresentado inicialmente começaram a aparecer, às vezes anos após o crime. Algumas tinham informações genuinamente úteis, que haviam esquecido ou não considerado importantes na época. Outras claramente buscavam atenção ou tinham agendas próprias. Separar informação real de fantasia se tornou cada vez mais difícil conforme o tempo passava. Periodicamente, a polícia anunciava avanços na investigação. Novas linhas de inquérito eram abertas, suspeitos adicionais eram questionados, e havia momentos em que parecia que o caso finalmente seria resolvido. Mas repetidamente, essas esperanças se provavam prematuras. O mistério persistia, frustrando investigadores e deixando o público sem as respostas que tanto desejava. Décadas depois, o caso da Rua Cuba continua repleto de perguntas sem respostas. Questões fundamentais sobre o que aconteceu naquela casa permanecem em aberto. A sequência exata dos eventos, as motivações por trás dos atos, a identidade definitiva do responsável ou responsáveis, tudo isso continua sendo objeto de especulação. Por que este crime específico permaneceu sem solução quando tantos outros foram resolvidos? Foi incompetência policial, limitações tecnológicas, falta de cooperação de testemunhas, ou simplesmente azar? Talvez uma combinação de todos esses fatores tenha conspirado para manter a verdade oculta. Há também questões sobre evidências que podem ter sido perdidas, negligenciadas ou mal interpretadas. Em retrospectiva, com o conhecimento de técnicas modernas, é tentador pensar em como o caso poderia ter sido tratado diferentemente, mas isso é especulação fácil. Os investigadores da época trabalharam com o que tinham disponível e fizeram o melhor que puderam nas circunstâncias. O crime da Rua Cuba deixou um legado duradouro na cultura criminal brasileira. Tornou-se um caso de estudo sobre como mistérios não resolvidos capturam a imaginação pública e persistem na memória coletiva. É frequentemente citado em discussões sobre crimes famosos do Brasil e serve como lembrete de que nem todos os casos têm finais satisfatórios. Para estudantes de criminologia e entusiastas de crimes reais, o caso oferece lições valiosas sobre as complexidades da investigação criminal. Demonstra como múltiplas teorias plausíveis podem existir simultaneamente, como evidências podem ser interpretadas de formas diferentes e como as limitações de uma época influenciam profundamente os resultados das investigações. O caso também influenciou a forma como crimes similares foram investigados em anos posteriores. Lições foram aprendidas,
sobre a importância de preservar cenas de crime, sobre a necessidade de interrogatórios cuidadosos, sobre os perigos de permitir que a mídia interfira em investigações ativas. De certa forma, as falhas na investigação do caso da Rua Cuba ajudaram a melhorar as práticas policiais futuras. Com o benefício de décadas de distância e o conhecimento de técnicas forenses modernas, investigadores contemporâneos ocasionalmente revisitam o caso da Rua Cuba. Utilizando métodos analíticos modernos aplicados a evidências antigas, alguns tentam lançar nova luz sobre o mistério. Análises psicológicas modernas oferecem novas perspectivas sobre os possíveis perfis dos envolvidos. Teorias sobre motivação criminal evoluíram significativamente desde os anos 1950. E aplicar essas teorias ao caso pode sugerir linhas de investigação que não foram consideradas na época. Há também o interesse em examinar se evidências físicas ainda existentes poderiam ser reanalisadas com tecnologia moderna. DNA preservado em evidências antigas tem resolvido casos de décadas atrás em outros países. Embora seja improvável que evidências da Rua Cuba tenham sido preservadas adequadamente para tal análise, a possibilidade teórica existe e alimenta a esperança de que um dia o caso possa ser definitivamente resolvido. O crime da Rua Cuba permanece como um dos grandes mistérios não resolvidos da história criminal brasileira. Representa não apenas uma tragédia humana, mas também um enigma que desafia nossa necessidade de closure e compreensão. Décadas após os eventos, ainda procuramos respostas que podem nunca vir. Este caso nos lembra que a realidade nem sempre se conforma às narrativas ordenadas que preferimos. Nem todos os crimes são resolvidos. Nem todos os culpados são punidos. E nem todas as histórias têm finais satisfatórios. Às vezes, apesar dos melhores esforços de investigadores dedicados e do intenso interesse público, a verdade permanece elusiva. O mistério da Rua Cuba continua a fascinar novas gerações, cada uma trazendo suas próprias interpretações e teorias. Enquanto houver interesse no caso, haverá pessoas tentando resolver o quebra-cabeça, buscando aquele detalhe crucial que foi negligenciado, aquela conexão que não foi feita na época. Talvez algum dia novas evidências venham à luz, ou alguém com conhecimento direto dos eventos decida finalmente falar. Até então, o crime da Rua Cuba permanecerá como um lembrete sombrio de que alguns segredos podem ser levados para o túmulo e que nem todos os mistérios são destinados a serem resolvidos. A casa na Rua Cuba pode ter voltado à tranquilidade física, mas o eco daqueles eventos trágicos continua ressoando através das décadas. Uma história de mistério e tragédia que se recusa a ser esquecida.